apesar de que a gente tem muitas coisas evoluíram, a gente tem muitas questões criadas pelo ser humano mesmo, né? São coisas criadas por nós, que traz essa barreira para muitas mulheres, principalmente para as mulheres negras. Então, assim, apesar de ter crescido como uma mulher muito forte, ela pouco tinha essa percepção desse poder dela. Então, eu via minha avó, às vezes, com uma autoestima muito baixa. Por exemplo, eu falava, vó, vamos fazer isso aqui, vamos sair para... Ela, não, por que uma mulher como eu vou nesse lugar? Por que uma Não se mulher achar merecedora, não se achar né? merecedora de pisar no ambiente? É uma coisa assim muito pequena, aparentemente, mas olha como a sociedade foi construindo, e pessoas mesmo, pessoas más, ao longo dos nossos anos aí, foram construindo barreiras dentro da mente das pessoas. Eu sempre falo que acho que a pior escravidão é a da mente. Sim. Eu falo isso de forma bem abrangente mesmo. A nossa mente, ela pode destruir a gente. E minha avó tinha muito isso, assim, às vezes, de não se achar merecedora de ir em certo lugar, de não se achar capaz, de por isso ela ter medo também que eu sonhasse muito alto. Será se ela vai conseguir, sabe? Então, assim, eu cresci muito com isso, ouvindo muito essas histórias, né? Menina, tu tem que alisar esse cabelo não é bom, esse cabelo é muito assanhado. Tanto, e nem tanto, assim, eu não ouvia tanto, assim, da minha família, apesar deles comentarem mesmo, e apesar de ter o mesmo cabelo que o meu. Sim, porque é como se a pessoa fosse acreditando que aquilo é verdade. E como se ela estivesse te ajudando. Mas eu ouvi muitas pessoas de fora, na escola, com os amigos, aquelas brincadeiras. Por muito tempo eu acreditei, mas como eu sou uma boa pessoa para fingir as coisas. Aí eu chorava em casa, mas na rua eu fingia que estava tudo certo. Que eu amava meu cabelo, mesmo ainda estando no processo de aceitação. Sim. Então, assim, para as pessoas na escola que zoavam meu cabelo, eu falava, meu cabelo é lindo, o seu que é feio, isso é inveja. Barrincada, eu chegava, eu chorava tanto. Porque às vezes a gente não pode sangrar na frente dos tubarões, né? Verdade. Então, a gente também tem que saber o momento de sangrar. Então, hoje eu falo sobre isso, eu falo de como foi esse processo, porque tudo isso foi superado dentro de mim. Porque nesse processo, ter pessoas sabendo que isso é o seu... a sua parte ali que pode te pegar, né? Que é uma parte onde ele pode te afetar, ele vai fazer isso. Intencionalmente ou não. O ser humano vai fazer isso. Então, eu passei na escola. Menina, na escola o pessoal me zoava tanto. Menina, mas me zoava. Porque era alta, né? Magra. E porque eu falava. Eu ainda era doida de ficar falando. Olha, você é famosa. Você é modelo. Acreditar, né? Não, tanto. Eu recebo até hoje. São quase 5, 6 anos. Depois do Mix, até hoje eu recebo mensagem de professores, de pessoas que estudaram comigo, de amigos de infância, falando, Mona Lisa, meu Deus, como que é louco, como tu falava, eu lembro que tu falou isso, isso, isso. E realmente tudo aconteceu, né? Então, assim, as pessoas tentavam muito, por muitas vezes. Na escola, falavam do meu cabelo, da minha altura. No trabalho já aconteceu de pessoas pessoas que estavam trabalhando comigo, de tentar me diminuir pela minha cor. Já aconteceu aqui em Teresina também, de chegar numa loja, as pessoas me olharem com cara feia, mas eu sempre assim, com a cabeça firme lá em cima. Aí eu compreendi também as dores da minha avó, de ela não se sentir bem no lugar. Não é porque ela se achava assim indigna, é porque as pessoas passavam essa percepção para ela. As pessoas falavam e assim, olhar, gesto, isso vale mais do que palavras. Verdade. A gente sabe quando alguém te olha com desdém. Então, a minha avó via aquilo, e eu sei que muitas pessoas pensam assim, do tipo, não fui aceita a princípio naquele lugar, houve uma barreira ali, naquele lugar eu não piso mais. Eu não sou assim. Sim. E logo eu aprendi que não deveria ser assim. Então, eu até pensava assim, não, se esse lugar não me quer, eu não vou estar lá. Assim foi com o concurso. Não, se concurso não tem muitas meninas negras, eu não vou estar lá. E aí eu fui entendendo que tinha que ser o contrário. Se aquele lugar ainda não tinha pessoas como eu tinha que ocupar aquele lugar. Porque aquele lugar existe para todo mundo. Sim. Então, eu fui mudando a minha percepção. Porque, como eu te falei, apesar de que, sim, existem pessoas que te impõem barreiras,
nós também impomos barreiras através dos nossos pensamentos, da nossa mente. Então, eu fui desmistificando isso dentro de mim para depois enfrentar essas barreiras do mundo. Então, assim, existia um lugar onde as pessoas falavam, eu acho que eu já ouvi de pessoas que participaram de outros concursos, não já nem tá mais por aqui. Mas, assim, tu acha que uma neguinha dessa vai ganhar o Miss Piauí? Ganhei. Pois é. Então, assim, a gente tem que primeiro tirar isso da nossa mente para quando essa barreira acontecer, a gente passar por cima dela. Isso, viu, gente? Olha, poderosíssimo aqui isso que a Mona Lisa falou pra gente, né? A gente não pode sangrar na frente dos tubarões. Essa frase eu amei, eu vou até escrever depois. E essa coisa de que se alguém diz que ali não é o seu lugar, se alguém diz que você não vai conseguir... Mas se você fortalecer sua mente, como ela está falando aqui, como ela fez, e acreditar... Eu tenho uma frase que eu falo muito essa frase, e nas nossas empresas, em todo lugar. Sonhar, acreditar e realizar. Exatamente. Né? Primeiro a gente sonha, como você sonhava quando era mais nova. Um dia eu vou estar na televisão, eu vou ser Miss, eu vou ser isso. Mas acreditou, ao mesmo tempo, né? Tem que acreditar, porque tem pessoas que sonham, mas no fundo, não acreditam muito. Ok, a gente não acredita 100%. O tempo inteiro também, né? Sempre existe aqueles momentos de insegurança, mas é muito importante a gente entender que nós temos esse poder interno, que a gente tem condição de realizar nossos sonhos, que a gente pode se cercar de pessoas que nos apoiem, né? E trabalhar a nossa mente, enfim. Enquanto isso, a gente vai trabalhando para quando esse momento chegar. Isso, se preparando. Inclusive, tem uma pergunta aqui da Janilza Coelho. Ela perguntou assim, qual foi a preparação antes... ou se ela teve alguma orientação de coaching para que ela, no momento de êxtase, de emoção, conseguisse falar com muita calma e dar o seu recado. Então, assim, nesse processo, houve preparações profissionais que lhe ajudaram, né, que lapidaram, né, o seu talento, porque o talento existe, né, é um dom de Deus que Deus lhe deu. E, enfim, eu acredito que cada um de nós vem aqui para esse mundo para realizar algo. Todo mundo tem uma missão. E em qualquer profissão, você pode ser esse instrumento, como você mesmo se colocou, né, de Deus, dentro da sua profissão. Então, assim, mas aí existem aqueles anjos, né, aquelas pessoas que chegam para lapidar mais ainda esse talento. Eu sempre falo isso, assim, o talento versus o trabalho, versus a dedicação, ele pode ser nada. Então, eu cresci com esse talento, mas se eu não desenvolvo isso, se eu não trabalho isso, não vou para lugar nenhum. Uma pessoa que não nasceu com talento, mas que trabalhou duro para aprender isso, pode me passar. Não que há uma competição, mas fazendo essa comparação, né? Então, assim, eu logo entendi, logo nos primeiros desafios, assim, eu entendi que só eu... ter esse poder da comunicação, de prender as pessoas, isso não era o suficiente. Por quê? Porque viu o nervosismo. Sim. Porque isso, aí a gente se atrapalha, se embanana, e aí esquece uma palavra ou outra. E aí eu fui dando aqueles brancos, aí eu fui sentindo, poxa, eu achava que eu era boa nisso, mas não é bem por aí, eu preciso aprender. E aí a gente tem que ter essa humildade de voltar, dar uns passos para trás para dar mais para frente. Aí primeiro eu fiz curso de teatro, aí aprendi muito a não ter vergonha, tipo assim, de fazer algumas coisas, a ter contato com a respiração. Somos piauienses, sabemos que a gente fala muito rápido, muito aperreado. Então eu aprendi a ter a ter essa respiração para falar. Eu entendi que eu tive várias aulas assim com psicólogos, professores, né? Eu treinava muito também. Então, assim, para quem não tem ainda a condição de ter um professor, de ter um psicólogo para poder te acompanhar, treina. O que é que eu faço desde criança? Você acredita? Eu pegava, por exemplo, tinha uma propaganda do Paraíba, né? Na TV, passava. Aí eu pegava ficava vendo toda hora passando na TV, e aí toda vez que passava eu escrevia alguma coisa. Porque não tinha internet. Não tinha internet eu não tinha internet no meu celular, não tinha computador em casa, então toda vez que passava propaganda eu escrevia alguma coisa. Eu escrevia inteira, assim, num papel, eu colocava assim na frente do espelho e eu ia treinando.
Nananana, treinava, ficava treinando ali, vendendo aquele produto, falando, vendo como é que estava meu olhar, minha boca, como é que estava meu rosto. Aí eu percebi que eu tinha muitos vícios nas palavras, vícios da face mesmo, de movimentos. E aí eu fui tudo acertando isso. Aí minha irmã também, coitada, sofreu comigo. Que eu mandava ela sentar e falei, bora, Sara, fica aí me gravando. Mais nova ela? Ela é mais nova, 2 anos mais nova do que eu. Aí eu botava ela pra sentar assim do meu lado. Bora, Sara, que a Sara, minha irmã é muito boa de escrever, ela é muito boa com isso. Bora, Sara, vai me corrigindo aí. Se eu falar alguma palavra errada, tu me corrige. Porque na hora do nervosismo a gente esquece com também. Certeza. Então, assim, eu tive esses preparos, tive profissionais, fui treinando em casa, gravando tudo meu. Como eu falei, todo o trabalho, às vezes, nem era vantajoso financeiramente, mas para mim era uma experiência muito boa. Então, eu gostava de trabalhar com bons diretores, que eles me ensinavam muito. Mona, olha, tu faz um negócio que não é muito bom. Tu pega a tua mão, tu fica com um negócio assim na TV. Não, tenta segurar. Pronto, aquilo ali eu já aprendia, já entendia que na próxima vez que eu fosse gravar, aquilo ali eu já tinha que tomar cuidado. Nossa, tu mexe muito a cabeça, em certos momentos não é muito bom. Então, eu já pegava, mexo muito a cabeça, não vou mexer mais, vou me atentar a isso, vou gravar, vou ver se eu tô mexendo a cabeça. Então, assim, aí eu entendi que isso era bom para a vida, né? Você ter o poder de comunicação. Hoje eu adoro dar dicas para minha mãe, às vezes, para as pessoas que exercem outras profissões e tem momentos, hoje principalmente, a gente tem várias profissões aí que a gente precisa se comunicar na internet, na empresa, e isso é muito importante para que a gente tenha ali essa boa relação com os nossos colaboradores e tudo. Então, eu até passo essas dicas, porque eu sei que tudo que eu aprendi para a minha profissão é importante para a vida. Pronto, então, eu já vou pegar umas dicas, viu, minha gente, com ela. Como é que eu faço aqui, se tá tudo bem, o que é que eu preciso melhorar? Eu sei que eu tenho que melhorar muita coisa.